SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. O aumento das taxas de obesidade e de doenças causadas pela má alimentação são um problema em diversos países, entre eles o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso. O Futura Profissão veio até Chapecó, em Santa Catarina, para conversar com um grupo de inovadoras que criou uma versão mais saudável de uma das sobremesas mais amadas do mundo, o sorvete. Eu acho que eu sempre gostei muito dessa área de alimentos, né? E quando eu fiquei conhecendo o curso, conheci um pouco melhor os conteúdos que a gente estudaria no curso, acabei me interessando, né? E durante o próprio curso aqui, surgiu uma vaga de estágio e eu comecei como estagiária. E hoje eu coordeno aí toda a faculdade, os cursos de graduação e pós-graduação na área de alimentos. O projeto foi o desenvolvimento de um novo produto, que é um sorvete à base de azeite de oliva extra virgem. Então é um produto mais saudável, onde foi eliminada a gordura hidrogenada utilizada no sorvete pelo azeite de oliva, que é uma gordura extremamente saudável. Oi, Josi. Prazer, Yuri. Oi, Josi. Eu tô doido pra conhecer esse sorvete. Que ótimo. Vamos lá? Tem chocolate? Tem também. Tá bom. O projeto foi em cima do desenvolvimento de um sorvete, tornando ele mais saudável, né? Auxiliando tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças pelas propriedades que o azeite de oliva tem. E a ideia do nosso projeto, na verdade, foi o quê? Foi dar uma opção saudável, mas sem perder a sensorialidade, porque o que acontece hoje? Muitos alimentos saudáveis, as pessoas não querem consumir isso por quê? Porque ele perde a característica, perde o sabor. Qual que é o nome de batizado dele? Sorvete de azeite de oliva. E qual foi a função de cada um de vocês no projeto? Bom, inicialmente eu trabalhei em cima da formulação, né, os primeiros testes e no processo também, adaptando esse processo. Né? Eu trabalho na área, sou professora da área de leites derivados, então eu vim com a expertise da tecnologia. E eu, como aluna, auxiliei na formulação e nas análises, né, físico-química, microbiológica, sensorial. O projeto do sorvete de azeite de oliva, ele entrou dentro do Inova, né, que é uma competição que acontece dentro do Senai, que é um dos mecanismos de inovação que nós temos. Nesse primeiro momento que os alunos entregam essa proposta, eles têm que desenvolver o canvas do modelo de negócio, que é o quê? É uma análise do mercado, para realmente ver se esse invento tem mercado e ele pode ser uma inovação. A partir daí a gente começa a desenvolver o protótipo, então eles recebem recursos para poder desenvolver esse protótipo dentro do laboratório, dentro da unidade Senai, em cooperação e orientação com os professores, e quando demandado por indústrias, com parceria e cocriação junto com as indústrias, e depois eles, com esse protótipo, eles vão desenvolver o pitch, que é o pitch elevator, que é o discurso que eles fazem para fazer essa venda de uma forma sintetizada, bem rápida, por meio de vídeo. Além da coordenação pedagógica, né, nós temos o Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos, que é um instituto de pesquisas que está aqui dentro da escola, né? Então os alunos convivem com pesquisadores, né, convivem com os projetos, os resultados desse projeto e também as indústrias que circulam por aqui dentro da unidade. Então todo esse ambiente acaba motivando e salientando esse aspecto inovador do Senai. Como foi que essa ideia surgiu? Então, eu sou consumidora de sorvete, gosto muito, acho que como a maioria das pessoas, né? Mas por ser um produto calórico, rico em gordura, que a gente sabe que tem muitos conservantes, gordura hidrogenada, e um dia eu estava justamente lendo um artigo sobre o azeite de oliva e comecei a pensar então nessa possibilidade, a gente começou os testes e funcionou bem, né? E aí a gente deu andamento no projeto. Os chineses foram os primeiros a ter a ideia brilhante de misturar gelo com frutas, criando o sorvete. O aventureiro Marco Polo foi o responsável por levar o sorvete da China para a Itália. Lá se tornou uma sobremesa bastante presente, nos banquetes dos nobres, reis e rainhas. Quem não fazia parte da corte só conseguiu provar a iguaria quando um homem chamado Francesco Procoppi começou a servir sorvete em seu estabelecimento, o Café Procoppi, de Paris.
Naquela época, a fruta era misturada direto no gelo e tinha que ser consumido imediatamente após ser produzido. Até que uma americana chamada Nancy Johnson criou o primeiro refrigerador artificial. Graças a Nancy, foi possível criar a primeira fábrica de sorvete nos Estados Unidos. As fábricas se multiplicaram pelo mundo e o consumo também. Em 2015, a humanidade gastou 50 bilhões de dólares em sorvete. O sabor do sorvete conquistou o mundo. Mas com a preocupação do consumidor com as calorias do alimento, a indústria tem um novo desafio. Dá para fazer essa delícia com gordura de boa qualidade? Na sua opinião, quais são os maiores desafios da indústria do sorvete nos próximos anos no Brasil? A inovação vai ter que ser contínua, entendeu? Porque o mercado aberto está vindo produtos de fora do Brasil, então a indústria ela vai sempre se inovando. Nos próximos anos é uma tendência a diminuição de gorduras e açúcares na base do sorvete, igualando-se geralmente ao que o mundo vende lá fora. O projeto do Senai é um sorvete que substitui a gordura hidrogenada por azeite. Como um sorvete desse poderia contribuir para a Maçoca? Como projeto e como estudo, excelente. Para ele ser colocado em prática, a indústria tem que dar viabilidade de ter essa matéria-prima para suprir a demanda da indústria. A minha função é garantir a qualidade do sorvete. Então, eu acompanho todo o recebimento de mercadoria, todo o processo produtivo, até a expedição do produto. E para fazer tudo isso que você faz, quais são as possíveis formações profissionais que as pessoas podem ter? Para exercer a minha função dentro da empresa, seriam necessários a formação de técnico de alimentos, tecnólogo de alimentos, engenheiro químico e engenheiro de alimentos. E quais são as maiores dificuldades de utilizar outras matérias-primas para substituir a gordura hidrogenada? Custo. Hoje a gente só trabalha com uma gordura sólida. Então eu preciso de uma gordura sólida para fabricar o sorvete. Não consigo trabalhar com um óleo. No meu pico de produção, eu vou ter essa produção garantida? Se eu mudar, a temperatura do freezer vai baixar um pouquinho e se foi um picolé. Porque o picolé no palito não é um sorvete num potinho, né? Sim. Porém, a gente tem algumas dificuldades com ela por causa da exigência hoje no mercado em substituir essa gordura. Mais de 40% da população brasileira tem problemas com colesterol, né? E a gente sabe que essa gordura hidrogenada é um dos causadores desse tipo de problema. Tem muitas crianças hoje em dia com excesso, né, de peso, com diabetes. Então, acho que o foco foi esse. A proposta de sorvete é uma forma de, por exemplo, quem tem problema de colesterol, continuar tendo uma alimentação que seja atrativa, interessante, mas de uma forma mais saudável e já cuidando da sua saúde. A equipe da Faculdade de Tecnologia do Senai de Chapecó teve uma ideia para tornar o sorvete mais saudável. No próximo bloco, vamos conhecer uma escola em Minas Gerais, onde os alunos criaram uma nova forma de ajudar na produção de outra doçura saudável: o mel. Sempre gostei de conhecer coisas novas, então os primeiros anos na escola sempre foram muito interessantes por causa disso. A área de alimentos tem uma base muito grande de química, então eu acho que era o que eu mais gostava, assim. Confesso que eu, na minha época de escola, não era muito estudiosa, não. Eu comecei a virar uma aluna mais dedicada na época que eu entrei na faculdade, então eu era mais a turminha do barulho. Naquela época talvez tenha me atrapalhado isso, mas hoje eu acho que ela me ajuda muito na profissão, né, que eu tô atuando hoje, que é professora e também pesquisadora. No pré, eu era mais quieta, mais estudiosa, um colégio mais sério. Depois, quando eu vim para Santa Catarina, eu fiquei mais na brincadeira, fiz mais amizades, já era mais velha também. E na faculdade eu sou brincalhona, converso com todo mundo, faço as coisas, né? Gosto de estudar. E qual é a principal diferença que vocês percebem entre esse contexto da escola de vocês antes do Senai e a escola do Senai? Hoje o Senai ele é uma escola referência na questão de desenvolvimento de novas metodologias para serem inseridas em sala de aula. Então hoje a gente se preocupa em utilizar diferentes metodologias para que todos os alunos possam aprender de forma adequada. Acho que a aplicação prática do conhecimento agrega muito para que o aluno saia mais preparado. Então, muito mais fácil para ele associar o conhecimento, perceber os problemas que podem acontecer no meio do caminho. Na prática, a gente vê as dificuldades que existem e podemos tirar as dúvidas com os professores. Então, é mais
mais dinâmico isso. A gente sempre aprende muito também sendo professor. Esse projeto ele tem esse aspecto inovador porque ele vai fomentar uma nova cadeia de mercado. Agricultores que trabalham com culturas normais, como soja, milho, vão ter a oportunidade no azeite de oliva, né, na produção de azeite de oliva, de ingressar a um novo mercado demandado pelo azeite. Pois esse produto normalmente é importado e agora a gente pode ter a chance de fazer toda essa cadeia, né, ser fomentada exatamente pela essa puxada do produto manufaturado. Os alimentos saudáveis são um tema central da indústria nos dias de hoje. Algumas dessas fontes de alimentos precisam ter sua produção preservada de pragas e desequilíbrios ambientais. É o caso do mel de abelha. Bom dia! Estamos aqui presentes para o julgamento da melhor solução contra o ectoparasita Varroa destructor nas colmeias de Apis mellifera. Declaro aberta a presente sessão. Segundo Albert Einstein, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem a flora não há animais e sem animais não haverá raça humana. Estamos diante de uma solução que contribui para tal desaparecimento. De acordo com testes, foi provado que os produtos utilizados pela empresa aqui presente na condição de repelir o ectoparasita Varroa destructor não são naturais e atuam de forma tóxica à vida das abelhas. O projeto nomeado Comelipta, com o mesmo intuito de repelir o ectoparasita, se destaca e se diferencia por usar uma substância repelente natural, o óleo de eucalipto, o qual se apresentou muito eficaz. Realmente tenho relatos importantes a dar sobre meus apiários. Já cheguei a perder várias colmeias por esse vilão chamado Varroa destructor. Por ele ainda ser desconhecido no Brasil, eu não sabia o que estava acontecendo e o fluxo de abelhas estava diminuindo e diminuindo. Quando vi o projeto dessa empresa, pensei que fosse a solução. No início vai melhorando e, de fato, o fluxo de abelhas vai normalizando. Eu já não notava mais o ácaro. Mas com o passar dos dias, outro problema veio à tona. Comecei a perder a minha clientela, pois o gosto do mel estava alterado e eu não sabia mais o que fazer. Em algumas colmeias, o ácaro ainda voltou a se manifestar e, o pior, tive um declínio na população de abelhas, pois elas se machucavam ao passar pelos buraquinhos tão estreitos para se banhar nos produtos. Segundo testemunho, por favor. Pois bem, após tentativas mal sucedidas, eu tive conhecimento da Comelipta, meritíssima. Ela é extremamente inovadora, pois além de utilizar um repelente natural, que não interfere nos produtos apícolas nem na vida das abelhas, ela trabalha sozinha. Um borrifador com óleo de eucalipto é fixado no alvado da colmeia, repelindo e prevenindo o ácaro. Essa solução inovadora assegura a biodiversidade do planeta, preserva a imunidade, uma vez que protege os principais polinizadores. Pelos fatos aqui apresentados, declaro o réu culpado por utilizar produtos prejudiciais à vida das abelhas. Declaro encerrada a presente sessão. Muito bom, muito legal. Quais são as maiores dificuldades em lidar com o problema do ácaro hoje? Tem muito poucas soluções existentes na área. A solução que a gente julga no teatro é uma que usa produtos químicos. Por que os produtos químicos não são viáveis? Os ácaros começam a criar uma certa resistência e, por eles serem químicos, matam o ácaro, mas também as abelhas. Então, a ideia do óleo de eucalipto foi uma solução por ser um repelente natural, mas a nossa ideia de repelir o ácaro totalmente e facilitar o trabalho do apicultor foi a automatização mesmo. Nós começamos com a ideia de colocar o borrifador localizado no alvado da colmeia, que seria a entrada por onde as abelhas passam. É como se elas se banhassem e ao entrar na colmeia, elas passam de um a outro produto. A água, por conta da polaridade, ela não se miscigena com o óleo. Então, nós fizemos essa centrífuga, uma representação de uma centrífuga, que seria, antes de acontecer o acionamento, ela gira e mistura substâncias e depois solta o homogêneo. Nós construímos essa placa e aqui você é possível em alguns botões, como o botão 1, você faz o acionamento manual. O botão 2 e o 3 é para você alterar o intervalo que vai ter de uma borrifada a outra. E o botão 4 faz o acionamento da centrífuga e do borrifador junto, que é como acontece mesmo quando está programado. Tendo já pronto o protótipo, nós fomos para a base de como alimentar com a energia. Nós começamos com a fonte elétrica que está aqui atrás, que seria a energia elétrica, porém, onde tem o apiário e tal, geralmente, ou quase todos os casos, não tem acesso próximo de energia elétrica. Então, nós optamos, por enquanto, em ser alimentado por bateria. E futuramente, nós estamos ainda correndo atrás, vamos colocar alimentação por placas fotovoltaicas. O projeto se denomina
Comelipta. Nós escolhemos esse nome devido ao uso do óleo de eucalipto, que é o nosso principal produto para repelir o Acro Varroa Destructor. Então nós juntamos colmeia com o eucalipto e criamos o nome Comelipta. Quais são as habilidades que os alunos desenvolvem ao resolver problemas reais e como isso foi aplicado nesse projeto? Então, neste projeto, desde o início, os alunos foram incentivados e motivados a buscar fontes de informação que ajudariam a solucionar problemas. Com isso, eles foram desenvolvendo autonomia, responsabilidade, foco em resultados, em metas e auxiliou o trabalho em equipe, a cooperação e a autonomia dos alunos. E como que se dá a Escola SESI para o mundo do trabalho? A gente tem uma parceria com o Senai. O aluno, quando ele ingressa no ensino médio, ele tem a oportunidade de participar de um curso técnico, que é no período da tarde. A gente chama de EBEP, que é a Educação Básica e o Ensino Profissionalizante. Então, ao final do ensino médio, esse aluno ele tem a habilitação técnica e ele está qualificado para participar do mundo do trabalho. E qual a importância da inovação para a Escola SESI e que atividades são desenvolvidas aqui nesse sentido? Bom, inovar hoje em dia, né, é o que precisa, né? O mundo tem constante mudança e a gente precisa de incentivar nossos professores a trabalhar com essas mudanças. Então a gente incentiva a trabalhar com metodologia ativa, né, que a gente acredita que ao desenvolver um projeto de pesquisa, o aluno está apto a ser criativo, a ter propostas para a resolução de problemas concretos, né, e a transformar o lugar onde eles vivem. Aqui se inovou para garantir a produção de um alimento saudável. Um microprocessador e um óleo natural vão garantir que este mel continue sendo produzido por muito tempo. Já em Chapecó, as inovadoras querem tornar o sorvete mais saudável, trocando a gordura hidrogenada por azeite. Será que vai dar certo? Acompanhamos a história dos defensores do mel de Minas Gerais e de uma ideia de um grupo de inovadoras de Chapecó que promete revolucionar a produção de sorvete. É hora de saber se esta nova mistura vai dar certo. Quais foram as etapas que vocês passaram desde o momento em que vocês tiveram a ideia até o sorvete de azeite de oliva como está hoje? Inicialmente a gente fez muitas pesquisas, né, até para entender um pouquinho a interferência do azeite nesse produto, como que a gente poderia trabalhar ele. E depois a gente foi adaptando o processo também para atender os requisitos legais que a gente tem para o sorvete. E aí a gente fez toda a parte de análises microbiológicas, físico-químicas, para verificar toda a composição nutricional desse produto e as análises sensoriais. E a gente conseguiu provar nesses testes que você pode trabalhar tanto ele na versão original, como azeite de oliva. Muitas pessoas, inclusive, que não consomem azeite de oliva, consumiram o sorvete de forma tranquila, não rejeitaram. E, além disso, a gente teve ele na versão morango também, então, ou seja, ele não causa interferência no sabor. Então, por exemplo, a indústria pode trabalhar ele na versão original e com vários outros sabores, por exemplo, morango e chocolate, que são os sabores tradicionais, né, do sorvete disponível hoje no mercado. Para produzir o sorvete de azeite, os inovadores utilizaram 1. Açúcar. 2. Leite de vaca em pó desnatado. 3. Azeite de oliva extra virgem. 4. Polpa de frutas. Primeiro é preciso pesar cada um dos ingredientes. 1. Os ingredientes são pasteurizados. 2. Eles estão prontos para serem misturados em um recipiente. 3. Esta mistura é resfriada até atingir 4 graus Celsius e permanece nessa temperatura por 12 horas. 4. Após o congelamento, o produto será embalado e levado ao freezer para endurecimento por 24 horas. Para chegar na formulação final foram o quê? 2 anos. Né? 2 anos. Então, quando a gente vai desenvolver produtos para alimentos, o processo é um pouco extenso justamente por isso, né? Você ajusta a formulação, depois você passa por um processo de análise para ver se ele ficou no padrão, chega até o consumidor, que é a análise sensorial, para daí sim ele ser disponibilizado para o mercado. Então é um processo relativamente longo, né? Mas que normalmente vale a pena. É uma gratidão de conseguir fazer esses produtos, dar certo nossas ideias. É muito gratificante ver que, além dos alunos, você consegue atingir a sociedade no geral, né? Podendo oferecer para eles novos produtos com alta qualidade e, além disso, saudáveis. E mostrar também, né, esse lado da profissão, né, da área de alimentos, né, que apesar de muitas vezes
o produto industrializado não ser visto com tão bons olhos, a gente poder mostrar que sim, a gente pode ter indústrias que façam produtos com qualidade e que tragam benefícios para o consumidor. E o que vocês aprenderam com esse projeto que vocês vão levar para a vida de vocês? O conhecimento que a gente tem, isso ninguém nunca vai tirar da gente, né? Eu acho que o que a gente leva desse tipo de projeto para o resto da nossa vida é principalmente o trabalho em equipe, porque você percebe que você não consegue desenvolver nada sozinho. Você precisa de outras expertises para ter um projeto com um resultado bom, com um resultado final gratificante e que vai garantir o sucesso. Muitas pessoas não acreditaram, né? Mas a gente sempre acreditou na ideia e hoje ela tá aí, virou realidade, né? Tá um produto que a gente conseguiu produzir, então acho que essa é a maior, né, mensagem que fica, né? Que a gente sempre pode criar e que a gente não deve desistir das nossas ideias. Meninas, nós chamamos o Clodoaldo, ele é coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UNO-Chapecó. Ele falou pra mim que gosta de sorvete, gosta de azeite e tá louco pra conhecer o sorvete de vocês, não é? Que bom! Então, o produto que a gente desenvolveu foi um sorvete com uma opção mais saudável de gordura, né? Então a gente eliminou a gordura hidrogenada e substituiu pelo azeite de oliva. Então a gente fez isso para eliminar uma gordura que é prejudicial para a nossa saúde e colocando uma gordura que é muito saudável e mantendo as propriedades benéficas que o azeite tem. Então, com isso também a gente conseguiu um sorvete light, que ele tem 60% menos calorias do que o sorvete tradicional. O azeite de oliva tem uma série de propriedades, inclusive antioxidantes, que são importantes para combater. A gente tem vários estudos mostrando câncer, doenças cardiovasculares. Todas essas propriedades se mantêm no produto final. Esse processo todo que passa não altera essas propriedades. Isso, justamente. Como a gente trabalhou na formulação, além de trabalhar na formulação, a gente adaptou também as etapas do processo, incluindo a pasteurização, para que assim a gente pudesse manter todas as propriedades que o azeite de oliva apresenta, na sua forma original. A gente fez vários testes após a elaboração do produto, a gente manteve essas propriedades e, inclusive, durante todo o período de validade do produto, que foi igual ou até maior do que um sorvete tradicional, a gente conseguiu manter essas propriedades. Realmente dá para sentir bem o sabor do azeite de oliva e é muito diferente do que eu imaginei. Ficou saboroso. Imagina que quando você vai provar algo que é somente o azeite, sem nenhum aditivo de outro sabor, né, como uma fruta, por exemplo, talvez pudesse ficar muito acentuado. Eu achei muito saboroso, muito palatável. Muito bom. É uma nova opção de sabor, né? Mas para quem gosta do tradicional, a gente faz de morango, de chocolate, abacaxi, qualquer outro sabor. A possibilidade de comer um produto como um sorvete, sendo que você tem um aditivo que vai trazer benefícios para a sua saúde, que são os benefícios são reconhecidos, tem um impacto na saúde, né? E também tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, porque isso reflete a longo prazo. Então, um brinde ao sorvete. Quem nunca sonhou com um sorvete com menos gordura e mais saúde? A equipe do Senai de Chapecó conseguiu transformar esse sonho numa ideia e depois num produto que qualquer dia desse pode parar no seu freezer. No meu estaria com certeza. No próximo Futura Profissão vamos conhecer outras histórias de inovação pelo país. Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.